Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bom com você? Essa nossa aula de hoje é a terceira parte da aula 17. Nós já falamos sobre vanguardas europeias, falamos sobre a Semana de Arte Moderna e agora, finalmente, a gente entra na primeira fase do modernismo brasileiro. Não há como começar essa aula de uma outra forma, a não ser pegando a frase de Oswald de Andrade, uma das frases mais famosas do modernismo, em que ele diz: "Nós não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos." Há uma grande postura, uma grande atitude aqui de rejeição da arte tradicional. Afinal de contas, modernistas, o que vocês querem? Eu não sei, mas eu sei que eu não quero essa arte que estava existindo até agora. Eu não quero. Em 1922, então, nós temos a Semana de Arte Moderna. A primeira fase é chamada Geração de 22, que vai de 22 até 1930, e também ficou sendo chamada de fase de destruição, porque a ideia era destruir as bases artísticas que até então estavam consolidadas, né? O que nós podemos perceber como característica da primeira fase modernista? Claro que a segunda fase e a terceira fase vão ter outras características. Mas na primeira fase nós temos, em especial, a temática do cotidiano. Até aqui, romantismo, parnasianismo, simbolismo, o que era tema de poesia? Vida, morte, amor, anseios, tristeza, sofrimento. Aqui, qualquer coisa pode virar poesia. É alguém atravessando a rua, é uma cena do cotidiano, é o mais banal. Não precisa ser um tema universal, grandioso, para se tornar poesia. Pego um fato cotidiano e posso passar isso para o meu poema. Outra característica, e por isso o modernismo é tão importante, é o nacionalismo. Não um nacionalismo idealizado como um romântico. Um nacionalismo crítico, mas que valoriza a nossa cultura, que valoriza a nossa tradição, que valoriza a nossa fala, a fala do povo. Então ele está buscando aí as raízes culturais, por exemplo, no folclore. O Mário de Andrade, ele fundou uma sociedade de folclore de São Paulo, alguma coisa assim. Ele tinha um interesse muito grande por estudar folclore brasileiro. O que estudar o folclore brasileiro é uma forma de estudar também as nossas raízes, né? Outra característica é a valorização da fala brasileira, da língua brasileira. Não falei língua portuguesa. Língua brasileira, o falar brasileiro. Nós falamos português, em Portugal, por exemplo, também. Mas as maneiras de falar são muito diferentes. Nós falamos português, mas a nossa maneira de falar não é exatamente como a gramática coloca ali. A gramática coloca algumas regras que a gente ignora, né, enquanto a gente está falando, está conversando, está no nosso dia a dia. E esses coloquialismos, essa linguagem falada, esses erros, entre aspas, comuns do dia a dia, são colocados no poema. Para dizerem telha, dizem teia. Para telhado, teiado. Para milho, dizem milho. Para melhor, mió. E Oswald de Andrade escreve um poema escrevendo mió, teia, teiado. Ele escreve assim. Por quê? Porque é assim que muitas pessoas falam. Então ele está retratando essa linguagem nacional, rompendo também com a sintaxe, tirando muitas vezes pontuação. Porque a fala é assim, a fala é rápida, né? A fala tem ponto. Então, é a maneira como nós falamos. É isso que é retratado em seus poemas, né? A liberdade formal, porque até então, o que era poema? Poema tem que ter rima, poema tem que ter métrica. Aqui não. Aqui os versos são livres. Sabe o que significa isso? Não precisa ter uma métrica regular. Precisa ter. Versos brancos, sabe o que é isso? Não precisa ter rima mais. Verso em rima. Sem preocupação com isso, né? O poema piada, que é o poema curto. É um poema que às vezes tem um verso, né, com traços cômicos, um poema bem curto, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos aqui. Mas eu quero falar dos principais autores. Oswald de Andrade nasceu em 1890, morreu em 1954, e ele foi um dos principais agitadores da Semana de Arte Moderna. Tudo isso que nós falamos aqui, de característica do modernismo da primeira fase, tudo isso se aplica ao Oswald de Andrade, né? A busca por aquilo que não está estabelecido, né? A busca pelo anticonvencional, pelo anti-informal, o anti-estabelecido, né? Querendo destruir a arte tradicional.
criando uma nova linguagem, né, que expressasse o nacional, a linguagem nacional, a linguagem do povo, fazendo paródia, poemas piada, né, que são aqueles poemas curtos, com deboche, com ironia, contra o academicismo da arte, né? A gente percebe isso em alguns poemas, como por exemplo Pronominais, um poema que sai em defesa da linguagem do povo, dividido aqui em duas partes, né? Os 4 primeiros versos e os 5 últimos. Dê-me um cigarro. O pronome oblíquo átono não começa a frase. É o que diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Então, o poema não está obedecendo regras de pontuação, né? Só tem um ponto final aqui, no último. Esses 4 primeiros versos fazem referência ao falar formal. Dê-me um cigarro, de moldes acadêmicos, gramaticais. Mas o povo, né? O bom negro, o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então ele está defendendo a fala brasileira, a fala do povo. Me dá um cigarro. É assim como nós falamos, né? Esse outro poema aqui do João de Andrade, Amor, Humor, é um poema pílula, um poema piada. Amor, humor. Um poema tem um título, uma palavra, amor, e um verso, humor, que foge à concepção de amor do romantismo, por exemplo, né? Outro poeta muito importante é o Mário de Andrade, que tem 3 características principais: a luta por uma cultura nacional, a paixão pela cidade de São Paulo e a crítica à burguesia, que eu acho que é a sua característica mais famosa, como nós podemos ver nesse poema Moça Linda Bem Tratada, que nas suas 4 estrofes faz uma descrição de uma família burguesa. A filha, o filho, a mãe e o pai. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então 3 séculos de família tradicional, mas ele é burra como uma porta. O jovem é granfino no despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Ele exube, ele ostenta a sua riqueza sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado, mas é burro como uma porta, um coió, um bobo, um idiota, um besta. A mulher é gordaça, filó, quer dizer, festeira, de ouro por todos os poros, esbanjando riqueza, festa, comida. Burra como uma porta, paciência, tem nada na cabeça. Plutocrata sem consciência, nada porta. Terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. É um homem poderoso por causa da sua influência, por causa da sua riqueza. Homem que é ganancioso, opressor, que como uma bomba bate na porta do pobre para arrancar tudo que ele tem. Moça linda bem tratada, é o poema de Mário de Andrade. E Manuel Bandeira, ele foi o mais longevo desses 3 poetas aqui, mas ele muito cedo foi diagnosticado com tuberculose, ele achou que isso poderia ser um problema para ele, um problema que ele tinha, que acabou influenciando a sua escrita, com medo de morrer a qualquer tempo. Isso fazia com que a sua escrita fosse modernista, a linguagem era modernista, mas especificamente Manuel Bandeira também tem uma poesia mais profunda, psicologicamente falando, com uma temática existencial, com uma melancolia ligada à ironia, né? Uma ironia melancólica, né? Ou uma melancolia irônica, melhor falando. Outra característica é a linguagem inovadora, que é típico do modernismo mesmo, e também o inconformismo social. A gente percebe isso aqui em 3 poemas. O primeiro deles, Pneumotórax, que descreve uma consulta médica. É uma consulta médica, né? O poema tem fortes traços narrativos e um tom dialogal representando o cotidiano, a temática do cotidiano aqui, né? Um paciente se vê com uma série de sintomas e vai ao médico. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido não foi. Olha a melancolia desse sujeito, né? Manuel Bandeira é melancólico nos seus poemas, em alguns de seus poemas. Ele é um cara que começou a perceber que estava sentindo vários sintomas e falou assim, cara, a vida inteira que poderia ter sido não foi. Ele já está se vendo morto. Ele falou assim, esses sintomas aqui eu acho que para mim já deu, dessa vez eu vou partir dessa, né? Sabe quando você tem uma dor de cabeça? Aí você vai no Google e pesquisa e fala assim, câncer no cérebro. Você fala assim, meu Deus, vou morrer. Isso que está acontecendo com ele, tá? Tosse, 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 mandou chamar um médico. Olha o diálogo de uma consulta. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Então, o médico dá um diagnóstico
e o paciente se mostra como alguém conhecido. Ó, é possível fazer uma intervenção médica aqui. E o médico diz, não, a única coisa a se fazer é tocar um tango argentino. O tango argentino é música de tragédia, de melancolia. O que o médico está dizendo é, meu amigo, não resta fazer nada. Você vai partir, sua hora está chegando, né? Então a morte está batendo na porta para te buscar. Então ele diz isso de forma nada sutil, né? Então uma melancolia irônica de Manuel Bandeira. Esse poema aqui, Poética, retrata a inovação da linguagem dele, em que ele diz que está farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor, né? Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. O que ele quer? Eu tô lendo mais rápido aqui porque você tem acesso aí a esse poema também e a letra está um pouco pequena. Quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é liberdade. Ele está cheio desse lirismo burocrático, redondinho, quadradinho, né, do lado do romantismo, que é pobre, sifilítico, raquítico, né? Ele quer um lirismo transgressor, que não é bem certinho, mas como um bêbado vai andando para um lado e para o outro, ele faz o que ele quiser. É o lirismo que é libertador. O lirismo modernista é libertador. E por fim, o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, que retrata o seu inconformismo social. É um poema que se aproxima de um relato, como se ele contasse o que ele fez no dia de ontem. O que eu fiz ontem? Eu vi ontem um bicho, né, um início do pátio, catando comida entre os detritos, né? Ele vivia ali, naquele resto de comida. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Ele não comia por prazer, ele comia por necessidade, saía engolindo como um rato numa lata de lixo, comendo alguma coisa. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Olha a gradação. Não era um cão, não era um gato, não era um rato. Era o quê? O bicho, meu Deus, olha o espanto, era um homem. Alguém que porque as pessoas passam e não dão a mínima. Parece um rato, um gato comendo alguma coisa no lixo resto, mas é um homem que não tem condições de se manter. Mas que mesmo assim a gente muitas vezes ignora. Esse é o personagem tratado no poema de Manuel Bandeira e por isso ele retrata o inconformismo social. Beleza? Então finalizamos aqui nossa aula, né, as 3 partes em que nós demos início ao modernismo e vamos em frente. Vejo você na próxima aula. Até lá.